Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando o módulo 5 e na unidade 1 a gente vai conversar sobre STEAM. O que é STEAM? Você já ouviu falar nessa sigla? O STEM é uma abordagem que visa integrar as diferentes áreas do conhecimento para que a aprendizagem seja baseada em projetos integradores de forma transdisciplinar. Então, nos Estados Unidos, essa abordagem já vem sendo trabalhada desde a década de 80 com o acrônimo STEM, considerando o Science, o S de Science, o T de Technology, o E de Engineer e o M de Mathematics. Mas esse acrônimo não é estanque e em diferentes contextos que o STEM ou STEAM vem sendo utilizado, ele vem sendo adaptado também para incluir o H de Humanidades, ou o R de Reading, né, que entra essa perspectiva da leitura e da linguagem, mas a gente vai tratar nessa videoaula do STEAM, pois a gente tem um material de apoio aqui no Brasil, que é esse livro que foi publicado pela Lilian Bassic e pelo Leandro Holanda, que se chama STEAM em Sala de Aula. E a proposta desse livro é trazer a perspectiva do STEAM relacionada à aprendizagem baseada em projetos, integrando conhecimentos na educação básica. E agora eu quero te convidar a assistir esse vídeo, essa animação, que vai te ajudar a entender de que forma essas áreas se integram. Vamos lá? O que é STEM? É o acrônimo de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Disciplinas vitais para uma economia próspera e uma sociedade segura e saudável. Nos Estados Unidos, a educação básica historicamente centrou atenção no ensino e aprendizagem de ciências e matemática, dando pouca atenção à tecnologia. Ou seja, os produtos e sistemas que atendem às necessidades humanas e o criativo processo de engenharia utilizado para criar as coisas. Geralmente, esses 4 temas são tratados isoladamente, mas novos esforços de reforma curricular, como os padrões de ciência para a próxima geração, estão colocando mais ênfase nas conexões existentes entre as 4 disciplinas STEM. Para entender como essa tendência pode afetar ensino e aprendizagem no futuro, precisamos olhar a educação STEM integrada não apenas como assuntos individuais que compõem a sigla, já que no mundo real, a ciência depende da tecnologia, matemática e engenharia. E a engenharia depende de resultados de ciência e da matemática aplicada que, juntos, produzem a tecnologia que pode resolver muitos de nossos problemas. Imagine estudantes da educação básica serem ensinados de forma a destacar essas conexões, aprendendo mais e mais profundamente coisas mais relevantes para as suas vidas. Isso poderia estimulá-los a participar de cursos e seguir carreiras científicas ou de engenharia. As respostas a essas perguntas dependem em parte da forma como a educação STEM integrada será implementada nas escolas e também em ambientes de educação não formal. Pesquisas recentes sugerem que essa implementação tende a equilibrar a aprendizagem nas disciplinas individuais, com formas de aprendizagem mais conectadas. Além disso, porque pode ser difícil para os alunos fazer essas conexões e, por isso, professores terão que torná-las explícitas. Dentro de sala, os professores devem usar abordagens instrucionais mais ativas, como a resolução de problemas baseada em projetos de ciência ou engenharia, como estratégia para introduzir a educação STEM integrada aos seus estudantes. Ao mesmo tempo, fora de sala de aula, devem explorar as conexões demonstradas em museus e centros de ciência, ou mesmo por experiências escolares veiculadas em programas de TV, e participar de competições de robótica, onde podem vivenciar na prática a integração das disciplinas STEM. No entanto, precisamos de mais pesquisas para entender melhor os potenciais benefícios e limitações da educação STEM integrado para professores, estudantes e escolas. Por exemplo, quais as implicações da implantação de abordagem STEM na forma de organização escolar? Como os professores podem ser melhor preparados para lidar com o ensino integrado?
E como podemos avaliar as crianças para saber se estão realmente aprendendo? Essas são algumas questões que ainda precisam ser investigadas. A lista de perguntas é longa e as respostas serão muito importantes para estudantes, professores e a nação. De fato, os conteúdos curriculares já trazem em seu bojo uma relação direta com as diferentes áreas do conhecimento. No STEM ou STEAM, o papel do professor é tornar essas áreas e a articulação entre elas de forma transdisciplinar cada vez mais evidente. Então, nós vamos trabalhar com o termo STEAM, para que a gente possa incluir o A de arte nesse acrônimo. Então, nós temos o S de Science, ciências no português, o T de Technology, T de tecnologia no português, o E de engineer, engenharia no português, o A de arte, arte também em português, e o M de mathematics, o M de matemática em português, formando esse acrônimo STEAM. E é a partir dele que a gente vai fazer então as reflexões nessa videoaula. Vamos lá? Qual é então o objetivo central da abordagem STEM/STEAM? Primeiramente, envolver os estudantes na solução de problemas reais, trabalhando com uma visão transdisciplinar dessas áreas. A integração de todas as áreas do conhecimento por meio de projetos. Desenvolver o protagonismo dos estudantes por meio da investigação e auxiliar os professores a enxergarem a aprendizagem para além da sua área de formação numa perspectiva transdisciplinar. Vamos ver o que a Lilian e o Leandro dizem nesse livro sobre os objetivos e a perspectiva do STEAM. Existe um movimento positivo de fazer com que os educadores reflitam sobre suas práticas e avaliem estratégias capazes de promover alguma mudança nas relações educacionais, modificando um processo educacional focado na transmissão do conhecimento. Os autores desse livro deixam muito claro que essas abordagens, essas novas siglas, metodologias que vêm aparecendo ao longo dos tempos, não devem se tornar modismos ou trazer desconforto para os professores, para os gestores, para os estudantes. Mas é muito importante que elas encontrem um terreno fértil para que a gente consiga enxergar o potencial que cada uma dessas abordagens pode trazer de transformação da aprendizagem dos estudantes, de dar cada vez mais protagonismo para os estudantes, para que eles consigam articular e entender o motivo pelo qual eles estudam e aprendem determinados conhecimentos lá na escola. E eles dizem o seguinte: é nesse sentido que a educação STEAM pode contribuir para lidar com desafios contemporâneos, ajudando a pensar uma educação que, sem abandonar a excelência acadêmica, também desenvolva competências importantes como a criatividade, o pensamento crítico, a comunicação e a colaboração. E eu trouxe aqui para vocês um diagrama do STEAM que está disponível no capítulo que ficou como referência para essa unidade, para a gente entender um pouquinho mais de que forma o STEAM se organiza nessa perspectiva da aprendizagem holística. Então, nós temos aqui as bases, né, dos conteúdos específicos de ciência, tecnologia, engenharia, matemática e artes. E nós temos aqui no primeiro item, que é ciências, história e origem dos conceitos, processos de investigação, física, biologia, química, ciências espaciais, geociências e bioquímica. O item 2, tecnologia, história das tecnologias, tecnologia e sociedade, design, habilidades, projetos para o mundo, agricultura, biomedicina, biotecnologia, informática, comunicação, construção, indústrias, transporte e energia. O item 3, engenharia, aeroespacial, fluidos, arquitetura, agronomia, civil, computacional, de minas, acústica, química, elétrica, ambiental, industrial, de materiais, mecânica, dos oceanos e naval.
E o item 4, matemática, operações, álgebra, geometria, medições, análise de dados, probabilidade, resolução de problemas, comunicação, cálculos, trigonometria, causas e efeitos. E o item 5, artes, onde entram as humanidades, finas, visuais, performáticas, música, teatro, fisiologia, artes manuais, corporais e psicologia, antropologia, relações internacionais e filosofia. Então, todos esses aspectos, eles compõem essa perspectiva multidisciplinar e transdisciplinar na forma de trabalhar os conteúdos curriculares. Então, é o que os autores estão chamando aqui de aprendizagem holística, considerando a visão de Ackman para a aprendizagem holística que defende e que está representada no topo da pirâmide, identificamos a importância de que as aprendizagens desencadeadas por processos escolares façam sentido para os estudantes a ponto de que eles se apropriem de forma significativa e utilizem os conteúdos que estão na base da pirâmide para ir além de uma visão multidisciplinar. Segundo o autor, como a perspectiva de cada pessoa em relação aos conteúdos escolares é diferente, a forma de envolver os estudantes com a aprendizagem deve estar conectada com a sua formação cognitiva, social e emocional. Então, será que o STEAM é uma nova metodologia ativa de aprendizagem? Não, o STEAM não é uma metodologia ativa. O STEAM é uma proposta de abordagem transdisciplinar para o desenvolvimento de projetos que visam trazer soluções úteis para problemas reais. Mas o STEAM pode sim envolver atividades mão na massa, robótica, programação, construção de artefatos, que envolvem metodologias ativas, o protagonismo do estudante. O estudante utiliza os conhecimentos das diferentes áreas do STEAM para a solução de problemas. Vamos ver o que a Lilian e o Leandro dizem sobre isso. O STEAM que defendemos é aquele pautado na realização de projetos, que tem como metodologia a aprendizagem baseada em projetos ABP, e que irá promover nos estudantes um senso de relevância dos conhecimentos científicos desenvolvidos na educação básica. Os projetos devem ser elaborados cuidadosamente com foco nos objetivos de aprendizagem que se deseja alcançar e também nas competências que queremos desenvolver com os estudantes. E por falar em competências, tem total relação com a BNCC, então os autores também fazem essa relação, que desenvolver competências e habilidades é a grande oportunidade da inserção da abordagem STEAM nas propostas pedagógicas e nos currículos alinhados à BNCC. Desde as etapas iniciais da educação infantil ao ensino médio, os projetos STEAM geram propósito, ou seja, auxiliam a responder a pergunta: por que precisamos aprender isso? Então, o STEAM ele traz significado, ele ajuda as crianças, os jovens e os adultos a entenderem o porquê estão aprendendo determinadas coisas durante cada uma das etapas da educação básica. E agora eu quero te convidar para assistir esse vídeo super bacana do Márcio Coba, lá do canal Open Maker, e ele vai explicar para a gente um pouquinho dessa relação do STEAM com as metodologias ativas. Vamos lá? Neste vídeo de hoje eu vou te explicar qual é o significado da abordagem STEAM na educação e qual que é a relação que ela tem com as metodologias ativas. A primeira coisa que você precisa entender é que quando a gente fala de STEAM, isso não tem nada a ver com aquelas plataformas digitais para games. Na verdade, STEAM é uma sigla que significa Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática. Então, na verdade, quando alguém está tratando de STEAM, ela está se referindo a uma integração entre todas essas áreas de conhecimento. Então, será que a gente pode dizer que o STEAM é interdisciplinar? Na verdade, ele é mais do que interdisciplinar, porque quando a gente fala sobre interdisciplinaridade, a gente está pressupondo que as disciplinas segmentadas estão mantidas e que elas continuam com suas próprias avaliações, cada uma andando independentemente da outra. A abordagem STEAM ultrapassa todos esses limites, por isso que a gente diz que ela não é interdisciplinar,
mas sim transdisciplinar. E entenda que a transdisciplinaridade não tem nada a ver com algum assunto sexista. Na verdade, a gente está querendo dizer que não existem mais fronteiras entre essas disciplinas, que todas elas passam a ser avaliadas conjuntamente, a ponto da gente não conseguir nem discernir exatamente se o nosso projeto ele é de cunho artístico ou ele é de engenharia, porque todas essas frentes do conhecimento acabam trabalhando juntas para o mesmo propósito. E por que a gente pode considerar o STEAM como uma metodologia ativa de aprendizagem? Quando a gente fala em metodologias ativas, a gente está considerando que o nosso estudante está no centro do processo de aprendizagem. Isso significa que ele não vai ficar absorvendo os conteúdos de maneira passiva, com um professor, por exemplo, na lousa, ensinando todas as coisas que ele tem que memorizar para poder passar na prova, por exemplo. Isso quer dizer que dentro de uma metodologia ativa, o estudante deve ser, no mínimo, coparticipante de todos os processos, desde a pesquisa, a descoberta, da escolha de um determinado tema. Isso que envolve todos os processos de debate, análise e síntese. Mas você não acha que esse lance de metodologias ativas é só mais um tipo de modinha? Não, e eu vou te explicar por quê. Tanto o STEAM, na sua integralidade entre disciplinas, tanto quanto as metodologias ativas, que colocam o estudante no centro do processo de aprendizagem, como sendo protagonista da sua própria história, tanto uma como a outra possuem um alinhamento total com a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Mas uma coisa é certa, tanto a abordagem STEAM quanto as metodologias ativas nada mais são do que aquela velha abordagem de aprendizagem baseada em projetos. Então agora tudo se passa como se a gente estivesse repaginando esses assuntos velhos, de maneira que eles fiquem um pouco mais chamativos, mais atrativos para o público de uma maneira geral. E do que se tratava essa aprendizagem baseada em projetos? Nada mais é que uma estratégia para fazer a integração entre as diversas áreas que ficam segmentadas demais dentro das escolas e uma maneira de fazer o estudante aprender de uma maneira mais significativa, que vai além daquela velha necessidade de estudar para passar na prova ou para passar de ano. Mas nesse caso, como é que a gente faz para cumprir com os conteúdos curriculares? Nesse caso, cabe ao educador ficar atento às necessidades de aprendizagem que cada um desses estudantes tem e, de maneira criativa, conseguir sugerir para que esses estudantes recorram aos especialistas para que eles consigam adquirir os conhecimentos que eles precisam desenvolver para conseguir cumprir com os projetos, que envolve desde uma pesquisa ou até mesmo possibilidades de soluções para um determinado problema. E existe um pessoal que eu considero que é mais pioneiro nessa integração das artes com as disciplinas de ciências exatas. E esses caras são os designers. E se você quiser saber mais a respeito do Design Thinking, eu recomendo você assistir esse vídeo em que eu explico os pontos principais do livro The Design Thinking do Tim Brown. O STEAM por si só não é uma metodologia ativa, mas é uma forma de enxergar o desenvolvimento de projetos de forma articulada com todas essas áreas propostas pelo STEAM. E dentro da execução desses projetos, a gente tem sim a possibilidade de utilizar diversas metodologias ativas que vão enriquecer ainda mais todo esse processo de desenvolvimento dos projetos. E o que o STEAM pode desenvolver? Competências socioemocionais, habilidade para o uso de tecnologias, criatividade, empreendedorismo, empatia e capacidade para a resolução de problemas. E o STEAM também pode desenvolver uma aprendizagem que tem propósito e uma aprendizagem que transforma a vida das pessoas na medida em que traz soluções para problemas reais da comunidade. Vamos entender um pouco agora essa relação entre a aprendizagem baseada em problemas e o STEAM. Alguns elementos comuns à aprendizagem baseada em problemas estão presentes nos projetos de STEAM, como a elaboração de uma pergunta norteadora, que vai ter como objetivo dirigir a investigação dos estudantes, um contexto autêntico capaz de engajar os estudantes, de preferência relacionado a um problema real, uma sequência de etapas organizadas para a exploração do conhecimento científico e para a produção dos estudantes, um produto final, geralmente um artefato que permita a aplicação das ideias da engenharia,
e, por fim, a comunicação do projeto para compartilhar com a comunidade e sistematizar suas aprendizagens. Os autores do livro, nesse capítulo que ficou de referência, também falam um pouquinho sobre o papel dos professores e professoras no STEAM. E eles dizem o seguinte: para desenhar um projeto é necessário, para além de escolher um contexto autêntico, ter conhecimento dos objetivos de aprendizagem das demais áreas e de recursos que possam contribuir com o protagonismo dos estudantes, como um conhecimento sobre metodologias, práticas inovadoras ou recursos digitais. Criar um repertório diversificado de estratégias com intencionalidade pedagógica pode tornar os projetos mais personalizados, de acordo com as expectativas de aprendizagem e também com a faixa etária dos estudantes. Então, é muito importante que os professores e professoras tenham conhecimento sobre construção do projeto, tenham habilidades para fazer essa mediação, para fazer registro, para fazer o acompanhamento, para usar recursos digitais de forma contextualizada, colaborativa e criativa, também que estejam atentos à necessidade de autoavaliação dos estudantes durante a realização de projetos STEAM. Eu deixei nesse material de apoio da videoaula, nos slides que você encontra aqui na descrição do vídeo, esse material muito importante que é uma apresentação da Liga STEAM, Estratégia para a Educação Brasileira, onde vários especialistas da área conversaram e colocaram as perspectivas do STEAM para a educação brasileira e trouxeram também dados de pesquisa sobre percepções que os professores e professoras da educação básica brasileira têm sobre STEAM. Então, é um vídeo bem importante para você se aprofundar e aprender um pouquinho mais sobre essa abordagem, sobre todas as conexões que ela tem com os documentos que a gente tem hoje, como a BNCC, como o Plano Nacional de Educação, os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Então, é muito importante que você acesse lá o slide e assista esse vídeo completo. E para a gente finalizar, eu trouxe aqui mais uma citação da Lilian e do Leandro, falando sobre as perspectivas do STEAM para a educação básica. Eles dizem o seguinte: o aprofundamento de pesquisas sobre a personalização da aprendizagem e de abordagens que possibilitem ao estudante mover-se gradativamente para o papel de protagonista de seu processo educacional é outro aspecto que se encontra conectado ao STEAM. A reflexão sobre a constituição dos novos espaços de aprendizagem em abordagens que podem causar ruptura em relação ao modelo vigente e que repensam a configuração do aprender sem a divisão dos conteúdos em disciplinas formais, mas considerando as necessidades de aprendizagem, os projetos de vida e a autonomia dos estudantes, também se conecta com essa abordagem. Então, o STEAM, ele tem a capacidade de trazer cada vez mais significado para a aprendizagem na educação básica, de trazer esse protagonismo para os estudantes, para que eles consigam perceber de que forma aqueles conteúdos que eles aprendem lá na escola podem ser úteis nas diversas áreas do conhecimento e podem trazer perspectivas de atuação profissional, principalmente. Lembrando que na curadoria de recursos, que fica disponível lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem, você encontra um leque de possibilidades de aprofundamento e tem 3 materiais super importantes que eu gostaria de destacar, que tratam sobre educação de meninas e mulheres para as áreas STEAM. Então, tem um vídeo, uma live com especialistas falando sobre isso e 2 documentos publicados pela Unesco que vão te ajudar a entender um pouquinho dessa perspectiva e do quanto é importante a gente tratar dessa abordagem STEAM voltada para meninas e mulheres, para que elas possam se ver nessas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, para que você possa conhecer também os movimentos que já existem no Brasil, que visam dar protagonismo para as meninas e mulheres nas áreas de STEAM.
Essas foram as referências utilizadas para a elaboração dessa videoaula. Lembrando que você acessa o material de apoio lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem e acessa o link dos slides aqui na descrição dessa videoaula. E a gente fica por aqui. Eu te vejo em breve na nossa próxima videoaula. Até lá!